Fala, meus amigos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, com a Lei 9.099 de 95, o Juizado Especial Cível. Isso aqui já é a conclusão de processo civil para o cargo de escrevente técnico judiciário, né? Aqui já são as leis extravagantes, a Lei 9.099 de 95 e a Lei 12.153 de 2009, que é a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Eu peço a você que você deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, aumente a velocidade do vídeo se assim você preferir e vamos lá. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. É aqui, a partir do artigo 3º, que começa o conteúdo que cai para o TJ São Paulo dos juizados especiais cíveis. Mas é bom você saber aqui dos princípios orientadores: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Ou seja, o que são causas cíveis de menor complexidade? São as causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. As enumeradas no artigo 275, inciso 2 do CPC, que é o de 1973, tá? Esse aqui, o artigo 275, inciso 2, é do CPC de 73, mas está valendo no caso da Lei 9.099 de 95, tá bom? Então, as questões enumeradas lá no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil de 73, elas podem cair aqui no TJ. Então, dá uma olhada, pesquisa aí no Google, artigo 275, inciso 2 do CPC de 73 e dá uma lida só para garantir, tá bom? Vamos lá, a ação de despejo para uso próprio. Então, a ação de despejo, desde que seja para uso próprio, é de competência do juizado especial cível. As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1, que é o valor de até 40 salários mínimos. Observe bem, as ações possessórias, as ações de posse de imóveis, as ações possessórias sobre bens imóveis. Não são as ações possessórias sobre bens móveis, são as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1. Ações possessórias sobre bens imóveis, que não exceda 40 vezes o salário mínimo. Compete ao juizado especial promover a execução dos seus julgados, dos títulos executivos extrajudiciais que não excedam o valor de 40 vezes o salário mínimo. Então, o juizado especial vai promover a execução. Veja, o próprio juizado promove a execução. Ele julga, processa e executa. O próprio juizado julga, processa e executa. Olha só, promover a execução, quer dizer, essa execução ocorrerá no próprio juizado, quer dizer, dos seus próprios julgados e dos títulos executivos extrajudiciais que não foram julgados no juizado, são extrajudiciais, no valor de até 40 vezes o salário mínimo. Tudo bem? Vamos lá. Observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Vamos ver lá o parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Não poderão ser partes no processo. É instituído por essa lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial. Aí tem que respeitar isso aqui, olha. As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, essas não podem ser autores, olha aqui, somente serão admitidas a propor ação. A propor ação é ser o autor
perante o juizado. Então, as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, nesse caso não, estão fora, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, essas podem ser autoras no juizado especial, mas não entra aqui as EPPs, que são as empresas de pequeno porte, essas não entram aqui. E o que mais? As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, essas podem, tá? E as sociedades de crédito ao microempreendedor, essas também podem ser autores aqui, ser autoras, né? Propor a ação aqui no juizado, tudo bem? Então nós vimos aí o parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Então veremos aqui, vamos lá. Compete ao juizado especial promover a execução. Ele vai executar os seus julgados, claro, porque foram julgados no juizado especial, e os títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei, que são lá, precisa respeitar aquelas pessoas que podem ser autoras aqui na lei. Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública. Vejamos, todas as causas de natureza alimentar, de natureza falimentar, quer dizer, alimentar que trate aí de alimentos, falimentar, de falência, as fiscais e de interesse da fazenda pública e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos, acidente de trabalho, a resíduos e ao estado e à capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial, estão excluídas aqui do juizado especial. Então ficam excluídas da competência do juizado especial cível as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, de interesse da fazenda pública. Por que de interesse da fazenda pública? Porque tem a própria lei do juizado especial da fazenda pública, a lei 12.153 de 2009, que nós vamos estudar aqui também. Então ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, de natureza falimentar, as fiscais. Causas de natureza fiscal não podem correr aqui pelo juizado fiscal, de interesse da fazenda pública e também as relativas a acidentes. Olha aqui, acidentes de trabalho também não podem ocorrer aqui no juizado. As questões relativas a resíduos também estão fora do juizado, resíduos, e as relativas ao estado e à capacidade das pessoas também estão fora do juizado, ainda, mesmo que elas sejam de cunho patrimonial. Embora sejam de cunho patrimonial, estão fora do juizado, tá bom? Essas aqui estão fora dos juizados. Natureza alimentar, falimentar, fiscal, de interesse da fazenda pública, as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e à capacidade das pessoas estão fora do juizado. A opção pelo procedimento previsto nessa lei importará renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Então, se for um caso de conciliação, mesmo que passe de 40 salários mínimos, não haverá renúncia aqui, tudo bem? Se for o caso de conciliação, tá? Conciliação, mesmo que ultrapasse 40 salários mínimos, não há renúncia ao crédito excedente, tudo bem? Salvo a hipótese de conciliação, se a pessoa optar pelo juizado especial, ela estará renunciando ao que ultrapassar 40 salários mínimos, salvo a hipótese de conciliação. É competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro, do domicílio do réu, o foro do domicílio do réu, ou a critério do autor. Observe bem, a critério do autor não é a critério do réu, a critério do autor do local onde o réu, exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento filial, agência, sucursal ou escritório. Então,
a competência do inciso 1 é do domicílio do réu, ou, a critério do autor, se o autor preferir, do local onde o réu exerça atividades profissionais, atividades econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Inciso 2. Do local onde a obrigação deva ser satisfeita. Também é possível. Do domicílio do autor, ou do local do ato ou do fato. Veja, o próprio domicílio do autor, ou o local do ato ou do fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, o autor pode optar pelo seu próprio domicílio do autor, ou do local do fato ou do ato. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do domicílio do réu, ou a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Por quê? Porque o parágrafo único fala assim, olha, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1. E o inciso 1 trata justamente do quê? Trata do foro de domicílio do réu, ou a critério do autor, onde o réu mantém atividades profissionais, ou tenha uma filial, ou ele mantém atividades econômicas, ou tem uma filial, um estabelecimento, uma agência, sucursal ou escritório. Mas aí também pode ser do local onde a obrigação deva ser satisfeita, pode ser do domicílio do autor, ou do local do ato ou do fato, nas ações para a reparação de dano de qualquer natureza. E em qualquer caso, pode ser o inciso 1, o domicílio do réu, ou a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Quer dizer, fica muito aberto para o autor escolher, né? Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas que entender as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor e as regras de experiência comum ou técnica. Lá no Código de Processo Civil também fala que o juiz ele pode, se valer das suas experiências técnicas, ressalvadas quanto a estas, as técnicas, o exame pericial. Mas aqui não fala isso, isso é lá no Processo Civil. Aqui diz simplesmente assim, vejamos o que diz aqui no Juizado Especial Civil. Fala assim, vamos ver aqui o que diz. Aqui fala assim, deixa eu mudar a cor aqui. Aqui fala assim: o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas. Ele tem liberdade para apreciar essas provas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Se fosse lá no CPC ia falar ou técnica, ressalvadas quanto a essas do exame pericial. Mas vamos ficar aqui no Juizado Especial Civil. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. O juiz adotará em cada caso a decisão que julgar mais justa e equânime. O juiz adotará em cada caso a decisão que considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum. A decisão, o juiz adotará em cada caso a decisão que considerar mais justa e mais equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros, preferentemente entre os bacharéis em direito. Os primeiros são esses aqui, os conciliadores, preferentemente entre bacharéis em direito, e os segundos, que são os juízes leigos, os segundos, entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Vamos lá. No juizado especial, tá? Porque lá na Fazenda Pública tem outra regra lá. Mas vamos aqui. No juizado especial civil, os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os conciliadores, preferentemente entre bacharéis em direito, e recrutados os juízes leigos entre advogados com mais de 5 anos de experiência.
Então, no juizado especial civil, os advogados, os juízes leigos são recrutados entre advogados com mais de 5 anos de experiência. No juizado especial civil, os juízes leigos são recrutados entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Aqui no juizado especial civil, Lei 9.099 de 95, os juízes leigos, que eu vou até pegar outra cor aqui, os juízes leigos, eles serão recrutados entre advogados com mais de 5 anos de experiência. João, por que você está destacando tanto isso? Porque lá, na Lei 12.099 de 95, se eu não me engano, são advogados com mais de 2 anos de experiência, tá? 12.153. Quer ver? Vamos ver aqui, agora. Olha aqui. Na Lei 12.153 de 2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da Justiça. Recrutados os primeiros, os conciliadores, preferentemente entre os bacharéis em Direito, igualzinho lá no Juizado Especial Civil. Só que os juízes leigos, aqui na Lei 12.153, a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, eles são recrutados entre os advogados com mais de 2 anos de experiência. Na Lei 9.099 de 95, Lei do Juizado Especial Civil, os juízes leigos são recrutados entre os advogados com mais de 5 anos de experiência. E aqui, no Juizado Especial da Fazenda Pública, entre os advogados com mais de 2 anos de experiência. Então tem essa diferença, tá bom? Bom, meu povo, então vamos lá. Os conciliadores e juízes leigos, Juizado Especial Civil, são auxiliares da Justiça. Recrutados os primeiros, que são os conciliadores, preferentemente entre os bacharéis em Direito. Aqui não tem diferença se é Juizado Especial Civil ou Juizado Especial da Fazenda Pública, em relação aos conciliadores. Mas, em relação aos juízes leigos, tem diferença. Na Lei 9.099, os juízes leigos são recrutados preferentemente, os primeiros entre os bacharéis em Direito, preferentemente, os conciliadores, e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Juízes leigos, tá? Conciliador não tem diferença, tá? A diferença aqui é entre os juízes leigos, porque lá no Juizado Especial da Fazenda Pública, os juízes leigos, eles são entre os advogados com mais de 2 anos, e aqui no Juizado Especial, advogados com mais de 5 anos. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, enquanto no desempenho de suas funções. Bem, aqui não fala perante os juizados especiais de todo o território nacional. Se você observar, lá no Juizado Especial da Fazenda Pública fala que os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais da Fazenda Pública de todo o território nacional. Aqui fala perante os juizados especiais, enquanto no desempenho das suas funções, né? Então aqui o que eu entendo? Que aqui é só mesmo ali naquele juizado em que ele está atuando, beleza? Então vamos lá. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho de sua função. Lá no da Fazenda Pública é em todo o território nacional, tá, pessoal? No da Fazenda Pública é em todo o território nacional. Aqui é porque aqui não é o da Fazenda Pública, né? Aqui é o Juizado Especial Civil, tá? Não é o da Fazenda Pública, aqui é a Lei 9.099 de 95. Então aqui é perante os juizados especiais cíveis e não em todo o território nacional, tá bom? Das partes. Não poderão ser partes no processo instituído por essa lei, ó. Não poderão ser partes, quando fala isso, é nem como autor e nem como réu. Não poderão ser partes por essa lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público. Por quê? Porque essas é lá na Fazenda Pública. As pessoas jurídicas de direito público
elas farão parte lá na Lei 12.153. As empresas públicas da União também não pode. Por quê? Porque está falando que não pode aqui. Agora, a sociedade de economia mista pode? Ora, aqui não está vedando sociedade de economia mista. Então, eu acredito que como ré, ela pode, como ré, não como autora. Veremos. Não poderão ser partes no processo instituídos por essa lei. O incapaz não pode, o preso também não. As pessoas jurídicas de direito público também não. As empresas públicas da União. E aqui não fala a sociedade de economia mista. Quer dizer que a sociedade de economia mista ela não vai poder ser autora. Mas parece que ela pode ser ré. Não é isso? Eu sei que não podem ser as pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, uma autarquia, uma fundação pública não pode. As empresas públicas, igual a Caixa Econômica, não pode. A massa falida e o insolvente civil não poderão ser parte do processo instituído por essa lei. O incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. A massa falida e o insolvente civil não podem ser partes, nem como réu e nem como autor. Não pode, não poderão ser partes, tá? Então quando fala não poderão ser partes, não poderão ser partes de jeito nenhum, nessa lei aqui, beleza? Na lei 9.099 de 95. Agora, somente serão admitidas a propor a ação. Quem é que propõe a ação? É o autor da ação. Perante o juizado, quem é que pode propor a ação? As pessoas físicas capazes, porque as incapazes, elas nem podem ser parte. Nem como réu e nem como autor, nem como ré e nem como autora. A pessoa é incapaz. Vamos lá. Excluídos os cessionários de direito público. Cessionário de direito público não é cessionário de direito de pessoas jurídicas. Esquece essa palavra direito público. Excluídos os cessionários de direito de pessoa jurídica. Os cessionários de direito de pessoa jurídica. Quer dizer, o cessionário é aquele que recebe a cessão, né? O cessionário que foi cedido. O cessionário, mas decora isso aí que vai cair assim. As pessoas físicas capazes podem ser autoras, mas os cessionários de direito de pessoa jurídica não podem ser. Podem ser autores. As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, não é de pessoas de direito público, de pessoas jurídicas. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, a microempresa e empresas de pequeno porte, as empresas de pequeno porte, essas podem ser, né, autoras. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e as empresas de pequeno porte, a EPP. Então a EPP pode, né? A EPP pode. A empresa de pequeno porte, a EPP pode. A EPP pode ser autora. A empresa de pequeno porte, a EPP, ela pode ser autora, beleza? A EPP pode ser autora, tudo bem? Só colocar aqui. A EPP pode ser autora. Então, como autor, as pessoas enquadradas como MEIs, que é o microempreendedor individual, a microempresa, que é a ME, a microempresa, e a EPP, empresas de pequeno porte. Essas podem, tá bem? As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, podem ser autoras, autores, autoras. As sociedades de crédito ao microempreendedor, aquela sociedade que concede o crédito ao microempreendedor, pode ser autora. O maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Então, o maior de 18 anos, ele pode ser autor, independentemente de assistência, inclusive para conciliação. O maior de 18 anos pode conciliar. Não precisa de assistência. O maior de 18 anos não precisa de assistência e ele pode conciliar. O maior de 18 anos. Nas causas de valor de até 20 salários mínimos, olha aqui, 20 salários,
Por exemplo, aqui uma assistência de advogado, ele não precisa. O maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, se for uma causa de até 20 salários mínimos, por exemplo. Nas causas de valor de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistida por advogado. Quer dizer, o advogado aqui é facultativo. A pessoa pode ou não ter advogado se a causa for de até 20 salários mínimos, tá? Mas se for um valor maior que 20 salários mínimos, aí a assistência de advogado ela é obrigatória se a causa versar sobre um valor maior do que 20 salários mínimos. Olha, sendo facultativa a assistência de advogado, observa bem, sendo facultativa a assistência de advogado, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, a assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. Quer dizer, o que acontece aqui, pessoal? O que acontece aqui é o seguinte, olha, uma das partes compareceu acompanhada de advogado. A outra parte, em tese, ela fica numa situação de vulnerabilidade, porque uma das partes está acompanhada por advogado. Ou a outra parte, ela é uma firma individual ou uma pessoa jurídica ou um MEI, firma individual, beleza. Nesses casos aqui, a outra parte que não levou um advogado, se quiser, ela terá uma assistência de advogado prestada por um órgão instituído junto ao juizado especial. Então, ali junto ao juizado especial, tem um órgão de... Vou falar aqui a Defensoria Pública, por exemplo. Aqui fala órgão instituído junto ao juizado especial. Não é bem assim a Defensoria Pública, pode ser, mas a lei fala órgão instituído junto ao juizado especial. Eu não gosto de colocar na lei coisa que não tem, porque geralmente a VUNESP cobre a literalidade, sendo facultativa a assistência de advogado, que é até 20 salários mínimos, se uma das partes comparecer assistida por advogado, olha aqui, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual. Não é o autor, tá? Ou se o réu não é o autor, ou se o réu não é o autor, observa bem, ou se o réu não é o autor, for pessoa jurídica ou firma individual, tudo bem, tudo bem. Terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária. Terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária, prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. Então o juiz vai falar assim, olha, pelo que eu estou vendo do caso aqui, o ideal é que vocês tenham um advogado. Porque pelo que eu entendo aqui do caso, pelo que eu estou vendo da complexidade do caso, o ideal é que vocês tenham um advogado. O mais conveniente é que vocês, partes, tenham um advogado. Isso é o mais conveniente. Então o juiz ele alertará as partes da conveniência às partes, tá? Não é favorecer uma parte e a outra não é isso não. Ele vai alertar, eu estou avisando vocês, eu estou alertando vocês, eu estou alertando a vocês o seguinte, olha, o juiz alertará as partes, eu estou alertando, que alerta alguém, eu estou alertando vocês que é conveniente que vocês tenham advogado, tudo bem? O mandato ao advogado poderá ser verbal. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Poderes especiais, mandato não pode ser verbal. Se for para poderes especiais, o mandato não pode ser verbal. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, observa bem, se o réu for uma pessoa jurídica ou for titular de firma individual, o réu poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Quer dizer, o camarada não precisa ser um empregado daquela empresa, não precisa ser o diretor daquela empresa, não precisa ser o gerente daquela empresa, não precisa, sem haver essa necessidade de vínculo empregatício.
Vamos lá. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro. Não se admite no juizado especial civil intervenção de terceiro e nem de assistência que não seja, claro, de advogado. Aqui está falando de uma assistência de fora, uma assistência externa, assim, né? Não se admite no processo qualquer forma de intervenção de terceiro e nem de assistência, salvo se for litisconsórcio. Admitir-se-á o litisconsórcio. Pode ter litisconsórcio, não pode ter intervenção de terceiro. Por exemplo, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, né? E eu não sei se isso é o chamamento ao processo. Não sei, mas vamos levar aqui o decorado. A VUNESP vai cobrar literalidade. Eu estou tentando decorar isso aqui. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro. Grava isso. E nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Por exemplo, o amicus curiae eu sei que é intervenção de terceiro. Amicus curiae, que é o amigo da corte, esse eu sei que é. Mas leva a literalidade. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro e nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. O Ministério Público interverá nos casos previstos em lei, porque o Ministério Público ele pode intervir aí sempre que a lei permitir, o Ministério Público pode intervir. Por isso que fala que ele intervirá nos casos previstos em lei. Dos autos processuais. Os autos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, de noite, noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, quer dizer, o prazo legal ou o prazo judicial para a prática de qualquer ato, inclusive para interposição de recursos, inclusive para interposição de recursos, porque a VUNESP pode falar assim, salvo para a interposição de recursos, mas não, é inclusive para a interposição de recurso, computação somente os dias úteis, Os autos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Quer dizer, não precisa daquela formalidade de uma carta precatória, entendeu? Não precisa, pode ser por qualquer meio idôneo de comunicação. Não precisa necessariamente ser uma carta precatória. Pode ser pelo WhatsApp, por telefone, qualquer meio idôneo, qualquer meio legal e moral de comunicação, pelo e-mail, a prática de atos processuais de outras comarcas. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente. Apenas os atos essenciais. Aqueles atos que são essenciais, eles podem ser registrados resumidamente. Eles serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Somente os atos essenciais que serão resumidos. Por quê? Que é para agilizar, isso aqui é o juízo civil, é mais rápido. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. Gente, os demais atos que não der para resumir por escrito, eles serão gravados numa fita magnética ou numa fita equivalente. Hoje, pode ser numa câmera digital, no celular. Que será, pode ser, eu estou falando assim, eu não sei se vai ser no celular, mas pode ser, que será inutilizada essa gravação oficial, a gravação oficial do tribunal, não vai ser no celular não. A gravação oficial do tribunal não vai ser no celular porque é uma gravação oficial. Essa gravação oficial será inutilizada após o trânsito em julgado. É isso mesmo. Ela será inutilizada, essa gravação, após o trânsito em julgado. As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instrui. Do pedido.
O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido. Gente, quando é que o processo está instaurado no Juizado Especial Cível? Com a apresentação do pedido. É a apresentação do pedido que instaura o processo no Juizado Especial Cível. É a apresentação do pedido que instaura o processo no Juizado Especial Cível. E essa apresentação desse pedido pode se dar de que forma? Esse pedido pode ser escrito, esse pedido pode ser oral. Por isso que tem o princípio da oralidade. Do pedido constarão de forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos jurídicos de forma sucinta, o objeto e o seu valor. Olha, é lícito formular pedido genérico, quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação. É lícito formular pedido genérico, quando não for possível determinar desde logo a extensão, o tamanho, até onde vai a obrigação. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação. O pedido oral será reduzido a escrito. É isso mesmo. O pedido oral será reduzido a escrito. O pedido oral será reduzido a escrito. Muito bem. Então vamos aqui, olha, o pedido oral, ele será, olha aqui, será reduzido a escrito. O pedido oral, cadê aqui? Era lá em cima, o pedido oral, aqui esse aqui, ó. O pedido oral será reduzido a escrito. Deixa eu aumentar isso aqui. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichários ou formulários impressos. Aqui eu te chamo a atenção, sabe por quê? Lá nas normas da Corregedoria, elas vedam o uso do sistema de fichas. As fichas individuais, o fichário por nome de autor. Aqui no Juizado Especial Cível, é importante ficar ligado, tá? É importante ficar ligado. Então tá bom. Aqui no juizado é permitido o uso de fichas. Lá nas normas, não. Os pedidos mencionados no artigo 3º desta lei será... Olha só, o pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Tudo bem? O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido. É lícito formular pedido genérico. Beleza? É lícito formular pedido genérico aqui no juizado, quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Os pedidos mencionados no artigo 3º, que é esse aqui, o pedido oral, será reduzido a escrito e tal, eles poderão ser alternativos ou cumulados. Não existe aqui pedido subsidiário, tá vendo? Procura aí, no Juizado Especial Cível, pedido subsidiário. Não existe. Aqui o pedido pode ser alternativo ou cumulado. Olha aqui, ó. Os pedidos mencionados no artigo 3º dessa lei podem ser alternativos ou cumulados. Não fala de pedido subsidiário no Juizado Especial Cível, pessoal. Não fala de pedido subsidiário. Não fala de pedido subsidiário no Juizado Especial Cível. Os pedidos podem ser alternativos ou cumulados. Nessa última hipótese, os cumulados, desde que conexos. Os cumulados precisam ser conexos. Observe bem. Os pedidos mencionados no artigo 3º desta lei poderão ser alternativos ou cumulados, mas os pedidos cumulados precisam ser conexos. Quer dizer, nesta última hipótese, os cumulados precisam ser conexos. Então, João, os alternativos não precisa. Está falando da última hipótese, que são os cumulados. Esses precisam ser conexos. E a soma não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos. Tudo bem? Registrado o pedido, independentemente de distribuição e de registro. Veja bem, quando ele fala do artigo 3º, lá do artigo 3º do início da lei, o artigo 3º do início da lei, tá? Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação. Então quer dizer que no Juizado Especial Cível independe de distribuição ou autuação? Independe.
registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Então, quantos dias para conciliação aqui no juizado? 15 dias. Olha só, registrado o pedido, independentemente de distribuição ou autuação, registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, porque nós estamos no juizado, a Secretaria do Juizado designará data para conciliação, sessão para conciliação, sessão para conciliação, a realizar-se no prazo de 15 dias. Olha o prazo aí. 15 dias para a sessão de conciliação no Juizado Especial Cível. 15 dias para a sessão de conciliação no Juizado Especial Cível. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensando-se o registro prévio de pedido e a citação. Vejamos aqui. Olha o que diz aqui em cima aqui, ó. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. 15 dias, tá? Conciliação no Juizado Especial Cível. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Quer dizer, dispensado o registro prévio do pedido e a citação também dispensada. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação. O que é um pedido contraposto? É o seguinte, o autor não apresentou o pedido dele oral, que pode ser reduzido a escrito, que registrado, independentemente de distribuição e de autuação, não é? Olha, nesse caso aqui, comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Muito bem, vamos lá. Aqui é o seguinte, no caso, para instaurar a conciliação, né? Dispensados o registro prévio de pedido e citação. Porque fala assim, registrado o pedido, independentemente da distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Comparecendo inicialmente as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Havendo pedidos contrapostos, que é quando o réu ele faz um pedido contrário ao do autor, tá? É dispensada a contestação formal, ela poderá ser dispensada. Essa contestação formal lá do CPC poderá ser dispensada e ambos serão apreciados na mesma sentença, tanto o pedido do autor quanto o pedido contraposto do réu poderão ser apreciados na mesma sentença. Para quê? Isso aqui para ganhar tempo. Então, se houver pedidos contrapostos, o autor entrou com o pedido lá, oral, foi registrado, independentemente de distribuição e autuação. Aí o réu fez um pedido contrário ao do autor. Poderá ser dispensada a contestação formal, aquela lá do processo civil, morosa, demorada, do CPC, poderá ser dispensada. E ambos os pedidos aqui serão apreciados na mesma sentença. Das citações e intimações, a citação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento em mão própria. A citação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento em mão própria. Beleza? Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante a entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Imagina que eu estou lá na portaria, recebo a citação, eu sou identificado obrigatoriamente, beleza? Olha, mediante entrega ao encarregado da recepção. Sendo necessário, a citação poderá ser feita como? Por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. João, o oficial de justiça
no juizado especial cível, não precisa de um mandado, independentemente de mandado. Independentemente de mandado, aqui é celeridade, independentemente de mandado. E independentemente de carta precatória, o oficial de justiça pode ir lá e fazer a citação. Oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. A citação conterá cópia do pedido inicial, olha aqui, ó, cópia do pedido inicial. Não é bem uma petição inicial, é um pedido inicial. Dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, consideração verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano, quer dizer, se o cabra não comparecer, ele será revel. E presumição verdadeiras as alegações iniciais, quer dizer, o efeito da revelia acontece aqui no juizado especial cível. O efeito da revelia, por quê? Porque o cabra foi citado, ele não compareceu, as alegações dele, as alegações do autor, serão consideradas verdadeiras, pessoal. Isso é o quê? Efeito da revelia. A revelia é o cara não comparecer ali para contestar ou fazer o pedido contraposto. E o efeito da revelia é isso aqui: considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido o julgamento de plano. O julgamento não vai ser proferido no outro dia, não. Será proferido o julgamento de plano. Não se fará citação por edital. Não existe, tá? Citação por edital aqui no CPC, aqui no Juizado Especial Cível, que não existe. Lá no CPC existe. O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou a nulidade da citação. Vamos supor que foi decretada a nulidade da citação. O juiz decretou a nulidade da citação. Mas o comparecimento espontâneo, ele supre tanto a falta quanto a nulidade. O comparecimento espontâneo supre tanto a falta quanto a nulidade da citação. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Quer dizer que uma intimação pode ser feita pelo WhatsApp, pode ser feita por telefone, uma intimação por qualquer meio idôneo de comunicação, ou, nos casos da citação, por oficial de justiça, por carta com aviso de recebimento em mão própria, por carta com aviso de recebimento em mão própria, não esqueça disso, carta com aviso de recebimento em mão própria, carta com aviso de recebimento em mão própria, carta com aviso de recebimento em mão própria, quer dizer, na própria mão do cara, ele que vai assinar o aviso de recebimento, é mão própria, não é mão de terceiro não, é mão própria. Aqui no Juizado Especial Cível é carta com aviso de recebimento em mão própria. Aí pode ser que seja desse jeito: dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. Falei, o ato não aconteceu na audiência, desde logo as partes estão cientes. Por quê? Porque o ato aconteceu na audiência, desde logo as partes estão cientes. Por quê? Porque o ato aconteceu na audiência, desde logo as partes estão cientes. As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência da comunicação. Quer dizer, camarada, você não avisou que você mudou de endereço, hein? Então, as intimações mandadas para lá serão consideradas eficazes, porque você não comunicou o endereço. Tudo bem? Então aqui acaba a parte da Lei 9.099 de 95. Valeu, pessoal. Grande abraço.